Panorama do mercado com abas, as principais notícias do dia 18 de agosto. Hoje é um dia com agenda relativamente fraca, nada muito relevante para acompanhar. O importante é passar pelo dado que saiu ontem. BCBR já demonstrou uma retração aqui na economia brasileira, então fica também uma preocupação no dado macro, que o Banco Central acompanha de perto. Houve uma queda de 0,64 mês contra mês em junho, que foi pior que a expectativa, que era de retração de 0,5%. A indústria caiu 1,35%, serviços 0,52%, o agro avançou 0,96%. Então continuamos com uma fotografia que eu tinha mencionado ontem, né, a retração na indústria, os serviços relativamente estáveis e o varejo ainda forte, mas no final das contas esse BCBR começa a demonstrar que essa desaceleração está aparecendo no agregado também, né. Então ainda fica esse componente. Claro que o IBC ainda cresceu no segundo tri, foi 0,18%, tri contra tri, então não dá para falar que tem recessão, mas tem uma perda de momentum, vamos falar dessa maneira. Para o Copom isso é até relativamente bom, no sentido de que uma atividade desacelerando, esse DI curto tende a fechar também, então é mais um ponto positivo, mas fica ainda essa ressalva, porque, sempre pode ter um fator adicional. Nós temos visto no noticiário corporativo muitas empresas pedindo recuperação extra ou, pedindo uma proteção já em razão da alta dívida, da alavancagem, juros muito elevados, né, então isso tudo acaba preocupando. Ontem tivemos também a publicação do Focus aqui, já que eu comecei para o Brasil hoje, tivemos também a divulgação do Focus, não houve nenhuma mudança, fundamental em relação ao fechamento do ano de 26. Houve, no entanto, uma expectativa de aumento de inflação para 27, um leve aumento para 4,24, então mostra mais uma vez que as expectativas estão ficando ligeiramente acima, e com uma expectativa também de queda do PIB de 1,50, também uma leve queda no Focus, e o câmbio subindo um pouco para o ano que vem. O mercado olhando e falando: "Olha, esse câmbio é mais alto para o ano que vem". Então, claro que aqui são todas expectativas, né, não é, ninguém está tentando fazer futurologia, mas expectativa diz muito em economia sobre o comportamento dos agentes econômicos. Então, vale a pena ficar atento também ao que está acontecendo. E para terminar, Brasil, tivemos o resultado da XP ontem, entregou um lucro ajustado recorde, 1,3 bi, alta de 5% ano contra ano, 5% trimestre contra trimestre. A receita bruta de 5 bi, de reais, crescimento de 8% ano contra ano, e um lucro operacional, que subiu 15% para 1,5 bi mais ou menos. E o que é interessante, estava olhando as ações aqui no pré-mercado, 6 e pouquinho da manhã, e as ações, estão caindo levemente, estão caindo coisa de 1%, 1,21%. Então, aparentemente o mercado olhou para o resultado e falou: "Ó, o resultado foi bom, mas nada impressiona". E na verdade, no fundo, a Selic alta está realmente prejudicando alguns segmentos, né, de capital markets. Eu tinha falado sobre isso quando eu comentei, BTG, não está impedindo a captação, e são coisas diferentes. O crescimento das plataformas, a captação continua muito forte. Isso aí a gente consegue ver no resultado do BTG, no resultado da XP agora. Então, claro que o investidor, o poupador, está direcionando o seu fluxo para alguns investimentos em específico, né, os isentos, às vezes um AB, algo nesse sentido. Mas, o que está acontecendo, até vai subir um vídeo no YouTube, é que alguns segmentos do mercado de indústria de fundos, infelizmente estão fechando as portas, né. Então, em razão de uma mudança estrutural do cenário que dificulta muito ao gestor performar. Não adianta ficar criticando o gestor, é uma tarefa muito difícil para o gestor conseguir entregar performance num cenário como esse, com esses benchmarks. Depois esse vídeo sobe essa semana ainda, espero que quem me acompanha aqui, espero que goste. E em relação aos Estados Unidos, ontem vimos uma rotação com relação a software caindo bastante, até a Microsoft caiu 3%, Meta caiu 3%. Microsoft divulgou um negócio lá de, eh parte que tem fora do balanço de investimentos de IA. Então isso aí também, eu acho que o mercado, aquela coisa, soltou a notícia, o mercado ainda não digeriu a informação, bateu. Então, tudo isso tem ainda um ponto para acompanhar. A Meta também com uma possível ação
que foi proposta com alegado com questão de fotografia, com o de menor, algo nesse sentido também. Tem muita matéria também que é pura especulação, mas enfim, é bom ficar de olho também no que sai, porque às vezes bate, mas de um modo geral o software caiu, teve uma rotação para semicondutores, semicondutores voltaram a subir, mas hoje o fato é que pelo menos agora aqui no pré-market aqui 6 e pouco, os futuros estão caindo levemente, então fica aqui essa ressalva, essa consideração. E, temos agora que aguardar um pouco essa acomodação no mercado, porque o que preocupa ainda são os juros de 30 anos batendo 5,33. Esse é o problema, o custo de capital. O mercado está chegando à conclusão que esse custo de capital e o custo de financiamento desses investimentos será mais elevado, né, esse custo de financiamento ficará mais elevado, porque o custo de capital estará mais alto. Então esse é o grande ponto, ficar bastante atento a isso, porque pode acabar repercutindo no free cash flow, bastante inclusive, e na estrutura, de capital da empresa também. Então é mais um ponto, interessante para se acompanhar. E claro que o valuation dessas empresas acaba diminuindo, porque a taxa de desconto é mais alta. Então ficam esses pontos aqui principais para serem acompanhados. Hoje esses são os principais comentários. Temos nos Estados Unidos, divulgação de dados de housing starts, que é o início de casas, né, a serem construídas, e temos também o resultado de Home Depot, como eu sempre falo, um bom proxy do varejo para avaliar como é que está o consumidor norte-americano. Esses são os principais pontos. Na Europa, o budget de 10 anos alemão em 3,26, maior nível desde 2011. França também com yields nas máximas e yields britânicos de 30 anos em 5,86. Esse é um movimento que mostra uma expansão fiscal, principalmente em razão dos gastos com defesa, inflação energética e um crescimento moderado na Europa. É um cenário engraçado, que é um cenário bem homogêneo na Europa, né, o que está acontecendo. E o Japão também com o Nikkei caindo 2,5, o bond de 10 anos japonês batendo 2,95, também crescimento fraco, inflação persistente e yields longos subindo. Veja que a temática é muito parecida em vários países, e agora com esse petróleo na casa de US$ 91, começa a discussão se teremos estagflação, se estamos num movimento de sincronia global de estagflação. Então, existem essas preocupações, de todo modo, a economia americana, diferentemente das outras, me parece ainda muito forte. Então, aquilo que eu tenho falado, olhando, assim, as expectativas estão muito elevadas, mas parece que o cenário ainda é de um ambiente de risco. Essa é a minha opinião nesse momento. Claro que tem esses juros altos, por isso que tem que tomar muito cuidado, mas você pode, não é recomendação de investimento, estou apenas comentando que existem empresas que têm uma estrutura de capital que elas não são alavancadas, às vezes são caixa puro, não tem dívida, não tem nada. E aí você tem que olhar muito para a qualidade da empresa em momentos como esse também, que é um bom ponto. Não é recomendação, converse com o seu assessor. Esse é o panorama de hoje. Eu desejo a você uma excelente terça-feira, tudo de bom, 18 de agosto, aqui fazendo a cobertura, e amanhã voltamos com mais um panorama. Um grande abraço, ótimo dia.